Muito bom dia a todos. É com muita satisfação que as Casas André Luiz recebem todos aqui presentes no dia de hoje, num domingo de Dia dos Pais. Um domingo especial no calendário de hoje. Então, nós homenageamos todos os pais desse Brasil afora. Parabéns a todos os pais neste domingo e agradecemos a presença de todos aqui no dia de hoje. Para uma melhor concentração, a gente faz a proposta para que a gente faça uma prece. E hoje, já que é Dia dos Pais, por que não se conectar com o nosso Pai Maior, né? Nesse momento de prece, esse momento em que a gente acerena nossos corações, esse momento de conexão que a gente faz com toda essa equipe espiritual que há muito já se faz presente aqui nesta casa, desde cedo, preparando o ambiente para esta reunião que começa nesse instante. Essa espiritualidade maior já vem trabalhando desde muito cedo, já preparando, já trazendo o ambiente harmonizado, para que a gente possa nos conectar com eles, conectar com o nosso Pai Maior, conectar com Jesus. Então peço a todos que se concentrem para fazer uma prece. Aqueles que se sentirem mais à vontade podem fechar os seus olhos apenas a título de concentração. Pai, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Agradecemos a Jesus por mais este dia, por mais este domingo, por estar aqui presente em busca do teu abraço, em busca da tua luz, em busca da tua bênção e em busca do teu conhecimento. Que a paz, o amor e a luz de Deus e do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje é o tema família. É um tema de pesquisa livre e quem fará por nós será o nosso amigo Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja muito feliz na sua explanação. Saudações a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. Doutrina essa que nada mais é do que os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos consola e nos conforta, né? E o nosso tema de hoje é um tema muito propício, porque quem de nós não fazemos parte de uma família, né? Todos nós viemos de uma família. E por mais felizes, às vezes, que estejamos no seio da nossa família, com os nossos familiares, nós encontramos algumas dificuldades. Na grande maioria das vezes, nós não temos conhecimento de alguém que possa dizer: eu sou 100% feliz com a minha família, nunca tive uma rusga, nunca tive uma discussão, nunca tive uma diferença com ninguém, nos damos 100% bem. Sempre temos dificuldades, não é assim? Com um ou com o outro não quer dizer que nós não nos amamos. Nós nos amamos muito, mas às vezes temos uma dificuldade muito grande de nos relacionarmos com alguns que fazem parte ali da nossa família mais próxima, seja pai, mãe, filhos, filhas, né? E às vezes não entendemos o porquê disso. Eu amo tanto essa criatura, eu quero tão bem, eu quero a felicidade dessa criatura, mas eu não consigo me relacionar bem com ela. Seja meu pai, seja minha mãe, ou seja meus filhos ou filhas. E isso às vezes dói muito em nós, não é verdade? Porque a gente quer o bem, a gente quer fazer as coisas para que a pessoa seja feliz, e às vezes a pessoa não nos entende, e às vezes nós não entendemos a pessoa. Então a doutrina vem nos mostrar o porquê dessas diferenças. Porque se estamos juntos é porque nós escolhemos. Nós somos espíritos imortais, em outras existências tivemos alguns conflitos, e esses conflitos não quer dizer que nós nos odiamos. Tivemos algumas diferenças, né? Trazemos dentro de nós ainda um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo, um pouco, não vou dizer a verdade, muito, né? Egoísmo, orgulho, que faz parte realmente da nossa existência, porque é através disso que nós vamos buscando nos melhorar também. Então tudo é aprendizado. E nessas existências nós às vezes criamos dificuldades de relacionamento por essas diferenças. Às vezes por um orgulho um pouco mais acirrado, e acabam discutindo e criando assim uma divergência, às vezes até de ideias. E no mundo espiritual nós percebemos que nós
somos uma grande família, somos todos filhos do mesmo Pai que é Deus, e nós precisamos aprender a nos entendermos. E nós então planejamos uma reencarnação junto com aqueles que nós temos essas dificuldades. Muitas pessoas, às vezes, até no meio espírita, a gente ouve dizer: não, os inimigos vêm dentro do seio da família. Não quer dizer que só são inimigos, pessoas que nós tivemos guerreando no passado, não. São pessoas que nós não nos entendemos, e reencarnamos junto para aprendermos a respeitar um ao outro. E chegamos aqui e nos esquecemos desse compromisso que nós assumimos no passado, no mundo espiritual. E começam a aparecer as diferenças. Então é o que os espíritos falam, O lar ele é um educandário para o espírito. O espírito aprende a desenvolver a sua paciência, a sua tolerância e o seu verdadeiro amor dentro do lar, mesmo tendo todas essas dificuldades. Mas para isso nós precisamos também olharmos para dentro de nós, fazer uma autoanálise e ver aonde nós estamos nos equivocando. Não vamos dizer errando, nos equivocando. Por quê? Porque muitas vezes ainda esse orgulho arraigado em mim faz com que eu, às vezes como pai, tento exigir muito daquele que veio como meu filho, sem entender que ele é uma individualidade, que ele tem também o seu livre-arbítrio, e eu tenho que respeitar isso, mesmo às vezes eles fazendo algumas coisas que me desagradam. Ou fazendo algumas coisas que eu sei que no futuro ele vai sofrer por causa disso. Qual é o meu objetivo nesse momento? Orientá-lo e mostrar para ele o caminho reto a seguir. Dar o exemplo, porque não adianta eu falar, faça isso, e eu fazer diferente. Eu falo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Aí também não é o correto. Então nós temos que dar o exemplo correto para esse filho e buscar com isso auxiliá-lo. Muitas vezes ele não vai entender isso. E é nessa hora que nós temos que aprender a desenvolver a paciência e a tolerância, a perceber que ali tem uma individualidade, que entre nós, se estamos tendo diferenças de relacionamento, é porque um veio para ensinar e o outro veio para aprender, ou um veio para perdoar e o outro veio para ser perdoado. Então, essas dificuldades vão aparecer realmente dentro da nossa família. Por mais feliz que nós sejamos, por mais bem que nós nos demos, nós sempre vamos encontrar aquele com o qual nós temos uma diferença. E é justamente esse que precisa da nossa atenção. É esse que precisa do nosso amor e do nosso carinho, mesmo criando uma dificuldade muito grande. Estou falando em relação a pais e filhos, mas às vezes os pais é que são difíceis. E os filhos é que controlam a situação, porque são espíritos mais lúcidos, espíritos que sabem, lá no seu inconsciente, sabem qual o compromisso que ele tem com um pai para poder auxiliá-lo, seu pai ou a sua mãe. Então, quando os espíritos começam a nos mostrar essas situações, nós começamos a perceber que tudo que acontece conosco é para o nosso bem, para o nosso progresso. Só que nós, ainda por trazermos essas tendências, esses vícios do passado, acabamos criando uma dificuldade muito grande de relacionamento dentro do nosso lar. Por isso que muitas pessoas sofrem, porque não entendem, não aceitam, às vezes, a atitude do outro e não procuram entender o porquê que o outro está agindo daquela forma, o porquê que o outro está fazendo coisas que ele não concorda, mesmo que eles estejam fazendo coisas erradas. Se está fazendo coisa errada, eu estou dando um exemplo correto, estou mostrando o caminho correto a seguir, ele não entende isso, é porque esse espírito tem dificuldades. Esse espírito precisa aprender, e às vezes ele tem que aprender com os seus próprios atos. Por isso que às vezes muitos pais se cobram, quando vê os filhos enveredando por caminhos errados, se perguntam, o que eu fiz de errado? O que eu deixei de a desejar para que esse filho incorra por essas trilhas erradas? Muitas vezes não, muitas vezes é coisa que ele tem dentro de si, tendência que ele traz, e ele não está conseguindo vencer nesse momento. E se eu me revolto, se eu começo a criticar, se eu começo a me desarmonizar com esse ser, eu não vou estar ajudando. Claro que eu não vou ser conivente com os erros dele, eu vou mostrar os erros, vou mostrar que tem que mudar, mas também eu não posso condená-lo. Então, nós estamos falando filho, mas pode ser primo, pai, pode ser qualquer um da nossa família, que nós temos essas dificuldades. Então, os espíritos falam, essas criaturas nascem no seio do nosso lar, reencarnam no seio do nosso lar, para
poderem estar se melhorando e se modificando. E se reencarnou como um parente muito próximo, é porque eu combinei com ele no mundo espiritual de recebê-lo junto de mim, próximo a mim, para que eu pudesse auxiliá-lo. Então foi um compromisso que nós assumimos, tanto eu quanto eles, né, ou aquele que eu tenho muita diferença, estarmos juntos para podermos, às vezes, nos reconciliar, às vezes nos auxiliarmos um ao outro, para que cada um consiga vencer as suas dificuldades, né, as suas tendências negativas. Então a família é muito importante para nós. Precisamos procurar dar muito valor à nossa família, mesmo aqueles que não sejam tão próximos. Porque às vezes acontece do casal se unirem, aí por um problema ou outro acabam se separando, têm os filhos e acabam às vezes até brigando e querem usando os filhos para um agredir o outro. Isso nós temos que entender. Não, aquele espírito ele veio com esses pais porque eles tinham compromissos. Mesmo que os pais, por um motivo ou outro, não consigam conviver juntos, eles têm responsabilidade para aqueles filhos. Então, não usar o filho para querer fazer o outro sofrer, mesmo que eu tenha alguma diferença com esse outro, que eu não concorde com algo que esse outro fez, o meu parceiro ou minha parceira fez, e tentar usar os filhos para, de certa forma, fazê-los sofrer. Não. Nós devemos entender que nós temos o compromisso com essa criatura e essa criatura depende de nós. Então, mesmo estando separados, nós podemos estar, de uma certa forma, educando de uma forma correta, cada um formando sua nova família, como nós vemos, várias pessoas formam novas famílias, mas continuar dando atenção para aqueles filhos que nós tivemos e que não estão convivendo conosco naquele momento. Não abrir mão dessas criaturas, não abrir mão do amor que possamos dar a essa criatura e de recebermos também dessa criatura. Muitas vezes nós vemos famílias se desestruturando por causa desse tipo de atitudes. É verdade? Então, o que os Espíritos falam? Precisamos prestar atenção àqueles que vêm junto conosco. São criaturas com as quais nós nos comprometemos com eles. E precisamos ajudá-los, fazê-los com que eles consigam superar as suas dificuldades, as suas tendências. Por isso que no Êxodo, no quarto mandamento, né? No Êxodo, capítulo 20, versículo 12, né? Segundo os católicos, né? Foi Deus que ditou os 10 mandamentos a Moisés. Nós sabemos que foram espíritos superiores que ditaram, né, os mandamentos para que o povo tivesse uma noção, um direcionamento. Então, no capítulo 4 diz: honrar pai e mãe para que você tenha uma vida longa na terra que seu Deus lhe dará. É atribuído a Deus, mas nós sabemos que são os espíritos superiores. Aí nós, espíritas, vamos procurar entender por que Deus dará uma vida longa na terra, se Jesus veio nos ensinar que a verdadeira vida é espiritual. Então, eles usavam a situação do momento para poder fazer com que aquele povo entendesse a necessidade de viver em família, a necessidade de honrar pai e mãe. Porque aquele povo recém-saído do cativeiro, que eram os judeus que saíram do Egito, eles viviam no deserto. Então, qual é a terra que seu Deus lhe dará? Seria a terra prometida que eles acreditavam que era a terra física. Né? E por que Deus lhe dará essa terra? É a paz e espírito. Depois Jesus veio nos mostrar das muitas moradas na casa do Pai, nos mostrando que precisamos aprender a honrar o nosso pai e a nossa mãe para começarmos a constituir realmente uma família, para podermos aprender a amar as criaturas. Então, é a consequência da caridade, do amor ao próximo. Né? Então, quando nós começamos, primeiramente, no núcleo pequeno, que seriam os nossos familiares, nosso pai e nossa mãe, e ampliando esse amor posteriormente para os nossos filhos, nossos netos, e vai crescendo esse amor até chegarmos a amar a toda a humanidade, porque todos nós somos filhos do mesmo pai, todos nós somos irmãos. Né? Então, precisamos aprender a amar. Então, esse quarto mandamento está nos ensinando a amar o nosso semelhante, e começando a amar esse semelhante dentro do nosso lar, buscando dar valor àquele que nos deu a vida material, a vida física. E aprendendo a amar essas criaturas dentro do nosso lar, nós vamos começar a ampliar esse sentimento e vamos viver melhor fora do nosso lar.
Porque nós vivemos uma vida de relação. Nós precisamos um do outro para evoluir. E como é que nós vamos conseguir eliminar essas tendências, esses erros que nós já cometemos no passado, ou seja, fazer um mal ao outro para que eu tenha um bem-estar? Como é que eu vou aprender a olhar o outro e desejar que esse outro também seja feliz, mesmo ele fazendo algumas coisas que me desagradam? Através do amor. Por isso que reencarnamos dentro de uma família. Dificilmente nós vamos ver um pai, ou uma mãe, ou um filho que não ame, né? Ou um filho que não ame o pai, por mais dificuldades que tenham, ou um pai ou uma mãe que não ame o filho, por mais dificuldades que tenham com esse filho. Por isso que nós falamos no início, eu amo tanto o meu filho, eu quero tanto o bem desse filho, mas eu não consigo conversar com ele. Tudo que ele fala me incomoda, ou o que eu falo acaba incomodando. Por que isso? São resquícios do nosso passado e nós precisamos trabalhar em nós para começarmos nos entendermos dentro do nosso lar para podermos expandir isso para toda a humanidade, que é o principal, né? Então, a família proporciona o crescimento moral e intelectual do ser. É dentro da família que nós vamos conseguir realmente desenvolver aquele sentimento que nós temos dentro de nós, aquela semente que Deus colocou dentro de nós, que é o amor, para podermos estar nos relacionando bem com outras pessoas. Então, é procurarmos entender aqueles que estão conosco, buscar entender que essas criaturas estão ali junto conosco, servindo como ferramenta para nós nos lapidarmos, e nós estamos com o compromisso de auxiliá-los também nas suas dificuldades, assim como eles têm também compromisso de nos auxiliar em nossas dificuldades. A responsabilidade são de todos que fazem parte do seio da família. E aí os espíritos vêm nos dizer o porquê também dessa dificuldade. Porque nós temos a família corporal, a família corporal, vem dentro dessa família muitos espíritos que nós temos afinidade, criaturas que nós já nos entendemos, nos damos bem, mas dentro delas vem aqueles que nós temos as diferenças. Então, quando reencarnamos numa família onde as pessoas se entendem, né, tem muitas vezes a gente vê famílias que não precisam nem conversar, um olha para o outro já sabe o que quer e se dão muito bem. E nós, às vezes, ficamos até que meio que enciumados, né? Oi, como seria bom se a minha família fosse assim. Não é verdade? Por quê? Porque são espíritos que já têm uma certa afinidade, já conviveram em outras existências, têm pensamentos idênticos e conseguem se entender. Mas sempre vem aquele diferente, porque esse diferente é o que precisa de ajuda. Esse diferente, às vezes, ele não faz parte do meu seio, da minha família espiritual. Ele está chegando naquele momento que existe a família corporal, né, que é aqui nossa, porque o pai, ele não cria o espírito, o pai encarnado. Ele gera o corpo para que um espírito possa habitar aquele corpo e conviver dentro da sua família. Essa é a família corporal. Agora, a família espiritual são aqueles seres que já convivem há muito tempo, que se entendem e que se ajudam mutuamente e que se procuram, mesmo quando não estão juntos numa determinada encarnação. Acabam se reencontrando. E nós temos exemplos muito grandes disso, de pessoas que às vezes não se dão bem com os seus familiares próximos e se dão muito bem com um vizinho, com um amigo de trabalho, com uma pessoa que não faz parte do seu seio familiar. Por quê? Porque é aquele que já tem a afinidade, faz parte da sua família espiritual. E eles vêm juntos, às vezes, para auxiliar aqueles que têm mais dificuldades. E esses que têm mais dificuldades vão dar trabalho, porque eles ainda têm arraigado em si os vícios, as tendências. E é justamente esses que precisamos trabalhar. Então, muitos vêm para auxiliar, por isso nós falamos, nem todos são criaturas com as quais nós tivemos dificuldades, são muitos que têm afinidades. E vêm para se auxiliarem mutuamente, para, de certa forma, encaminhar um que está completamente desestruturado a caminhar trilhar o caminho certo, né? Então, tudo isso dentro do nosso lar para que nós possamos aprender a amar. Tudo isso é um trabalho para nós aprendermos a nos amar. Se já é difícil amarmos aqueles que estão dentro da nossa família, às vezes, por mais que nós queiramos, temos dificuldades, imagine quando essa pessoa não faz parte do nosso seio familiar. Quantas pessoas nós vemos causando mal muito grande ao outro porque não concordou com determinadas coisas? Né, dá vazão àquele sentimento ainda rancoroso, sentimento de ódio que traz dentro de si. Porque
precisam aprender a desenvolver o que é a tolerância com o semelhante. E a tolerância e o carinho para com o semelhante, nós precisamos exercitar diariamente isso, porque nós sempre vamos encontrar aqueles que, de certa forma, acabam criando dificuldades para nós. Faz parte da nossa evolução. Porque se tem alguém que eu olho esse alguém e acho que esse alguém está fazendo mal, ou que esse alguém está me prejudicando, e eu sinto uma certa revolta dentro de mim, ou às vezes até uma certa vontade de revidar aquilo que ele está fazendo para comigo, é porque o problema não está só nele, não. O problema também está em mim. Porque eu estou, de certa forma, alimentando o sentimento negativo em relação ao outro, mesmo que o outro esteja agindo de forma incorreta. Jesus não nos deu o exemplo, Jesus não fez mal para ninguém. Jesus não prejudicou ninguém. E ele foi agredido, ele foi açoitado, ele foi humilhado e foi crucificado. Se tem alguém que teria o direito de questionar ou teria o direito de revidar, seria ele, porque ele não fez nada para ninguém. Em momento algum ele revidou. Em momento algum ele desejou o mal daqueles que estavam o agredindo. Muito pelo contrário, ele pedia para Deus ajudar essas criaturas, porque essas criaturas não sabiam o que estavam fazendo. Por que não sabiam o que estavam fazendo? Espíritos ainda imperfeitos e espíritos infantis que dão mais valor ao seu sentimento grosseiro, dão mais valor ao orgulho que traz dentro de si, do que ao amor e do que, às vezes, ser mais humildes. Jesus nos deu o exemplo de humildade, para que nós pudéssemos começar a entender que nós precisamos trabalhar em nós os nossos sentimentos, não querer fazer o outro mudar o jeito que ele é. Eu trabalhando em mim os meus sentimentos negativos, em vez de eu dar vazão a esse tipo de sentimento, de raiva, de nervoso, essas coisas, procurar me conter e procurar passar esse exemplo para aquele que está causando alguma coisa que me desagrada, fazendo alguma coisa que me desagrada, eu vou estar servindo de exemplo para ele. Mas o que nós pensamos? Normalmente nós pensamos, se eu ficar quieto, ele vai achar que eu sou bobo. Eu não sou covarde, vai achar que eu sou um covarde se eu não revidar uma agressão. Não é assim? Principalmente no meio masculino, né? Que o homem ele acha que se alguém lhe fizer um mal e ele não revidar, ele vai ser taxado de covarde. Hoje já mudou um pouquinho, mas no passado era muito assim, não é verdade? Então aquela coisa da lavar a honra, a sua alma, essa coisa toda. O que é? O orgulho que nós trazemos. E Jesus nos mostrou que nós não precisamos agir assim para sermos fortes. Porque a força não está em revidar, em agredir. A força está em entender e procurar auxiliar aquele que está errando, em vez de tentar maltratá-lo e tentar revidar o mal que ele está fazendo. E somente a compreensão da nossa necessidade de mudança interior vai fazer com que nós passamos a agir dessa forma, sem pensarmos que estamos nos colocando como covardes, ou como bobos, ou como coisa parecida. Não. Eu estou fazendo o que é melhor para mim e para essa criatura. Então, nós começamos a mudar a nossa maneira de viver. E aí é que nós deixamos de sofrer. Por que nós, às vezes, temos dentro da nossa família pessoas que nos incomodam e sofremos porque nós queremos o bem dessa pessoa, mas não conseguimos nos entender com ela porque ela não aceita aquilo que nós estamos demonstrando, aquilo que nós estamos querendo, porque é para o bem dela. Por que eu me sinto incomodado? Por que eu fico nervoso? Por que eu quero castigá-lo porque ele não está fazendo? Eu amo, por que eu vou castigar quem eu amo, né? Mas eu quero castigar para ele perceber que ele está errado. Não, eu tenho que mostrar para ele que ele está errado, mostrar para ele que aquilo vai trazer sofrimento para ele, e indiretamente eu estarei sofrendo porque eu o amo também, claro, mas procurar auxiliar essa criatura a sair dessa situação, a mudar os seus sentimentos, a mudar as suas atitudes e viver de uma forma melhor para que ela seja feliz no futuro e eu também seja feliz porque eu estou vendo essa criatura feliz. Mas para isso, eu tenho que, de certa forma, trabalhar em mim o meu orgulho. Porque eu trabalhando no meu orgulho, tentando vencer esse orgulho, eu vou ser aquela pessoa mais humilde e vou tentar buscar tudo que está ao meu alcance para mostrar através dos meus exemplos para aquela criatura que ela precisa mudar.
Né? Por isso que, às vezes, a gente vê as leis hoje, né, impede o pai, às vezes, ou a mãe, às vezes, de castigar o filho de uma forma violenta. E é o correto. Jesus nos ensinou isso há tantos anos atrás. E é obrigado a lei do homem vir impor isso para nós. Né? Para que nós passamos a educar de uma forma diferente. Educarmos aqueles que estão junto conosco, que são a nossa prole, que depende de nós, educá-los com amor. Que até então nós educávamos, queríamos o bem, queríamos a felicidade dos nossos filhos, mas educávamos com castigo, castigando. Se você não fizer isso, você vai apanhar. Se você não fizer aquilo, você vai ficar lá uma semana preso dentro do quarto. Será que isso nós estamos fazendo com que aquela criatura reveja as suas atitudes, ou estamos também, de certa forma, massageando também o seu orgulho e fazendo com que ela fique mais irritada, com que ela faça as coisas para nos agredir, porque nós estamos, de certa forma, agindo não como uma pessoa que ama, mas como uma pessoa, um concorrente, uma pessoa que quer, de certa forma, maltratá-la. Né? Então vejam como nós... Não estamos dizendo, os Espíritos não falam que nós estamos fazendo isso por maldade. Nós fazemos isso de forma impensada, criamos um conflito maior porque não estamos refletindo corretamente. Porque achamos, eu como pai, eu tenho que ter ascensão sobre o meu filho, ele tem que me obedecer. E se ele não me obedecer, ele vai ser castigado. Não. Ele não precisa ser castigado para entender o que eu estou falando. E obedecer é porque ele não é aquele sentido de fazer o que eu mando. Não, faça o que é o correto para você. Mas aí nós temos que ter todo um trabalho de convencimento, mostrar para que essa criatura, para que ela comece a raciocinar e perceber que aquilo não fará bem para ela. Dizer, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, eu te amo, eu quero o melhor para você. Eu estou falando isso, não é para o seu mal, é porque eu quero o seu bem, porque eu sei que se você fizer isso que você está tentando fazer, você vai sofrer e eu sofro junto. E eu quero que nós sejamos felizes. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos esposos e quantas esposas dizem para o seu marido diariamente, eu te amo? Muitos homens não falam isso para os filhos porque acham que é sinal de... Hoje não, né? Mas até uns tempos atrás achavam que era sinal de fraqueza. Não, se eu dizer eu te amo, eu vou estar demonstrando fraqueza e ele não vai me obedecer. Seria o contrário, né? A criatura vendo que é amada, ela vai questionar as suas atitudes. Por que eu estou fazendo mal para esse ser que me ama, que realmente gosta de mim? Ela vai questionar as suas atitudes. Agora, quando nós castigamos... por que eu vou fazer o bem para ele? Só que é o meu mal, só me prejudica, só fica me castigando, me batendo, coisa parecida. Então, vejam como as nossas atitudes impensadas, né? Nós não fazemos isso porque nós não gostamos, nós fazemos isso porque queremos o bem. Ou seja, nós prejudicamos a criatura, entre aspas, né? Porque nós queremos o bem dela, achando que com isso estamos fazendo o bem para ela. E Jesus vem nos dizer que não, é o amor, é a paciência, é o carinho, é a tolerância, compreensão, principalmente compreensão, porque esse ser ele está fazendo determinadas coisas, se forem coisas erradas, que nós sabemos que são errados, é porque ele traz lá no seu inconsciente, ele traz ainda essa tendência do seu passado espiritual, e é por isso que nós devemos mostrar que ela está errada. Convencê-lo começa ela a raciocinar e perceber que aquelas atitudes vão fazer mal para ela, mas não impor através da força. Então, quando nós começamos a entender o que Jesus veio nos dizer, entender o que os Espíritos estão constantemente puxando as nossas orelhas, nos mostrando, calma, paciência, tenha tolerância, ame o seu próximo, justamente para isso, para nós entendermos que nós estamos juntos, para crescermos juntos. Se eu estou, de certa forma, castigando alguém, porque esse alguém não faz o que eu estou mandando ou querendo para ele, mesmo que o meu sentimento seja bom, é porque eu ainda trago maldade dentro de mim. Porque se eu estou castigando é porque eu acho que ela tem que sofrer para aprender alguma coisa. Já pensou se Deus agisse assim conosco? Quantas coisas erradas nós fazemos? Já pensou se tudo que nós fizéssemos Deus nos castigasse? E Deus não nos castiga. Deus é Pai, Deus é amor. Ele nos dá a oportunidade. Tudo isso que os Espíritos vêm nos falar, Deus faz conosco.
Né? Por quê? Porque Deus é um ser muito superior, é claro, mas Ele deixa que nós façamos as coisas e que nós vamos aprendendo aos poucos, vendo aonde nós precisamos mudar, quais as tendências que nós precisamos vencer dentro de nós, mas através do nosso livre-arbítrio, através da compreensão. É claro que nós vamos fazer coisas erradas, somos responsáveis por isso, então existe a lei de causa e efeito. Nós vamos fazer coisa errada, vamos ter que consertar, espiritualmente falando. E quando estamos encarnados é a mesma coisa. Então é orientar aqueles que estão sob a nossa tutela, que nós amamos, ao invés de castigá-los para que eles não façam coisas erradas, mostrar para essas criaturas que aquela atitude trará consequências dolorosas para ela e dizer: meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai, eu te amo, eu quero a sua felicidade, não termos receio de dizer eu te amo. Nós ainda temos esse receio. Quanto o marido tem vergonha de falar isso para a mulher vergonha de falar para o marido, ou acha, não, se eu falar que eu amo esse camarada, ele já é folgado. Se eu falar que eu amo, pelo amor de Deus, aí ele vai ser mais folgado ainda, né? Então evita de dizer, mas aquele sentimento está dentro de nós, por que não exteriorizar isso? Não é verdade? Então, é um trabalho que nós devemos fazer, que os Espíritos falam, trabalhar em nós os nossos sentimentos e buscar olhar os nossos semelhantes, principalmente aqueles que convivem conosco, com amor. Educá-los, mas educá-los com amor, não através de castigo, não através de agressividade. Mostrar, sim, que conseguimos mudar e que vamos ajudá-los sempre que eles precisarem, por mais errado que estiverem. Eu não concordo com isso, eu não sou conivente com isso, mas se um dia você precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar. É isso que nós devemos estar colocando em prática, porque às vezes nós abrimos mão daquela pessoa que nós amamos porque ela está fazendo coisas erradas e nós dizemos às vezes, não quer me ouvir? O mundo vai ensinar. Só que o mundo é um pouco agressivo às vezes, machuca muito. E essa criatura às vezes ela precisa de alguém que a auxilie a sair daquilo, não alguém que a deixe por conta do mundo. Se está junto conosco, é porque nós assumimos esse compromisso de tirar a criatura dessa situação em que ela se encontra, de ajudá-la a superar as tendências negativas que ela traz, de trabalhar em nós o amor, a compreensão e a caridade. Esse é o nosso objetivo. Por isso que nós falamos, todos nós temos uma família. Não tem aquele que possa dizer, não, eu não tenho família, eu não nasci de chocadeira, eu tenho minha família, né? Então, por mais afastado que esse pai, que essa mãe seja, por mais distante que esses familiares sejam, me deram a oportunidade de reencarnar. E se me deram essa oportunidade de reencarnar, é porque nós temos compromisso, sim. Então, por mais errado que esse meu pai possa ter sido, ele me deu a oportunidade de hoje estar aqui trabalhando a minha evolução. Então, eu tenho em mim, por obrigação moral, tentar amar essa criatura. Por mais abandono que essa mãe tenha me dado quando eu nasci, me doou para outras pessoas, mas ela me deu a oportunidade de nascer. Merece a minha compreensão, merece o meu amor e merece o meu carinho. Porque se hoje eu estou aqui encarnado, por mais difícil que seja a minha vida, eu estou evoluindo espiritualmente, graças à oportunidade que esse ser me deu, deixou eu nascer. Né? Então, olhar, todos nós temos as nossas dificuldades, mas olhar sempre o lado bom daquele ser. Alguma coisa boa esse ser tem, por mais difícil que possa parecer. E se eu estou hoje encarnado, é para que eu possa também estar aprendendo a desenvolver o amor que eu tenho dentro de mim. É essa oportunidade que Deus está constantemente nos dando. Vamos aproveitá-la e agradecer ao Pai por isso. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras. Até a próxima. Obrigado. Antônio Carlos, muito obrigado pelo esclarecimento sobre o tema família, que foi muito bom para todos nós. Muito obrigado. Agora, após essa palestra bastante esclarecedora, bastante educativa, é chegado o momento das vibrações. As vibrações são a emissão dos melhores pensamentos, dos nossos melhores sentimentos, para aquelas pessoas que mais necessitam. Então, para aqueles que preferirem fechar os seus olhos a título de concentração, vamos iniciar as vibrações imaginando uma grande luz, uma luz imensa, essa luz trazida por Jesus dentro de nosso coração,
e vamos irradiar esta luz de vibração para os nossos amigos moradores de rua que sofrem muito com as intempéries do tempo, sofrem bastante com as condições que lhes são impostas. Então vamos imaginar esses amigos moradores de ruas e vibremos por eles, vibremos. Vibremos pelas pessoas doentes em hospitais, em casas de saúde, que necessitam de um eletivo da espiritualidade maior. Vamos vibrar as nossas intenções de cura, as nossas intenções de melhoria para essas pessoas que sofrem com problemas de saúde. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, por nossas famílias. O nosso lar é o nosso educandário, é a nossa oportunidade de evolução, de aprendizado, de crescimento. Então vamos vibrar pela paz, pela harmonia, pela bênção de Jesus em nossos lares e em nossas famílias. Vibremos. E vibremos pelo nosso planeta Terra, este local, este planeta que Deus nos emprestou como morada para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Que este planeta seja um planeta de paz, de harmonização entre os povos e de muita luz. Vibremos. Pai de infinito amor e bondade, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradecemos pelo aprendizado que toda a Tua palavra, todos os ensinos de Jesus nos trouxe, que a gente possa utilizar esses ensinamentos, essas palavras, esse direcionamento na transformação da caridade, que é aquilo que nos move a fazer o bem para os nossos semelhantes. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre, na rua, nos nossos lares e em todos os lugares por onde estivermos. Que assim seja, graças a Deus. Agora é o momento do passe coletivo. As orientações para o passe coletivo. O passe coletivo é um momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de todas as necessidades, sempre nos amparam individualmente. Quero convidar o nosso amigo Ulisses, que fará a dirigência do passe de hoje. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores a se posicionarem para darmos início ao passe coletivo. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento neste momento, visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus, sua luz nos iluminando. Vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. O trabalho agora é efetuado por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa, que pense alternadamente, ora em uma, ora em outra. Ainda com o nosso pensamento elevado. E visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos. Vibremos intensamente paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Jesus.
Agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. Vamos aos recados. Ainda estamos com as inscrições abertas para o curso introdutório ao curso de Doutrina Espírita. Este curso é realizado às terças e quartas-feiras, das 20 às 21h30, na Unidade Doutrinária de Santana, e às quartas-feiras, das 20 às 21h30, na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. Ele iniciou nos dias 1 e 2 de agosto e as aulas elas são presenciais. As inscrições e informações no plantão de orientação. A campanha do Moletom está chegando ao fim. Nossos agradecimentos a todos. Se você ainda quiser doar e nos ajudar a aquecer o inverno de nossos 530 pacientes com deficiências em atendimento na unidade de longa permanência, aceitamos então doações de calças, blusão ou contribuições de depósito bancário, Pix e doações espontâneas. Para maiores informações, temos os cartazes espalhados no centro ou procure um de nossos colaboradores. Agradecemos a todos pela presença de hoje, que todos tenham um excelente domingo, de muita paz, de muita luz, uma excelente semana, um Dia dos Pais iluminado e abençoado para todos os pais. Apenas pedimos que recebam as orientações dos nossos colaboradores para uma retirada organizada do salão. Um bom domingo a todos, uma ótima semana e até a semana que vem. Muito obrigado.